Eu quero trazer uma palavra muito especial da parte de Deus ao seu coração. Tem que mudar a sua maneira de ver a vida. Tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente em nome de Jesus Cristo. O título é Como Viver Acima do Sol. Como viver acima do sol. Eu quero ler o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9, 11, que diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Diga comigo, debaixo do sol. Debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Debaixo do sol, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Debaixo do sol, os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Debaixo do sol, os instruídos nem sempre têm prestígios. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Eu gosto de uma outra versão que diz: o tempo e a sorte pertencem a todos. Aleluia, aleluia. E nessa minha palavra eu quero dividir dois pontos. Primeiro, conversar com você sobre debaixo do sol. Debaixo do sol. A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes no livro de Eclesiastes. 29 vezes no livro de Eclesiastes aparece a expressão debaixo do sol. Ou seja, o livro de Eclesiastes, ele fala como que é a vida humana debaixo do sol. Como que é a rotina humana. Como que é o dia a dia da vida humana debaixo do sol. Fala então sobre os eventos. O pensamento bíblico aqui é mostrar a visão humana viver debaixo do sol. E esses eventos debaixo do sol nem sempre acontecem como o ser humano planeja. As coisas não sucedem, não acontecem necessariamente como programamos, como pensamos, como planejamos. Porque estamos debaixo do sol. Exemplos. A melhor seleção brasileira de futebol, o melhor time, a melhor seleção, não se sagrou campeã naquele ano. Era para ser a campeã, mas não foi. O homem mais forte não levantou o maior peso naquela competição. O homem mais rápido, ele não chegou em primeiro lugar. Ele não logrou êxito. Golias, sem dúvida, era mais forte, mais experiente na guerra e foi derrotado por um jovem pastor chamado Davi. Debaixo do sol. O que a Bíblia Sagrada está nos ensinando é que, por maior e melhor que seja o preparo de uma pessoa, isso não necessariamente significa que ela sempre obterá êxito. Por mais esmero que alguém tem no preparo de alguma profissão, de alguma área da vida, isso não significa que esta pessoa naturalmente vai ser exitosa, vencedora, vitoriosa. Uma outra ocasião, poderá surgir derrotas para os mais velozes, para os mais fortes, para os mais sábios, para os mais prudentes, para os mais instruídos. Poderão sim obter alguns resultados negativos na sua vida. A vida não é uma ciência exata. Por isso, evite pensar dentro do determinismo. O que será, será. Não pense assim, porque nem sempre o que será, será. Nem sempre acontecerá como nós planejamos. Quando nós adicionamos a fé na palavra de Deus, aí então você aciona uma fonte de poder, e esta fonte de poder pode sim alterar, e essa fonte de poder quer sim alterar o curso natural das nossas vidas. Mas para tal, precisamos acionar este poder que nos foi dado em Cristo Jesus. Porque não seremos mais governados pelos eventos debaixo do sol se nós nos conectarmos na palavra de Deus ou em Cristo Jesus. Nós estaremos conectados no poder que está acima do sol.
A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos deu vida com Cristo. Todos quantos recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nasceu de novo. Esse nasceu de novo, a Bíblia também chama de ressuscitar. Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo. O que diz o verbo? Já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Se eu fosse você, diria aleluia. A grande pergunta é: aonde você está? Aonde você está agora? A Bíblia Sagrada diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu e você estamos acima do sol e não debaixo do sol. Por isso que é muito difícil você definir, descrever e entender a vida de um cristão. Nós estamos acima do sol. Os eventos, como eu disse, normais, naturais, não são esses eventos que determinam a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Por isso o nosso êxito não depende da nossa força, da nossa sabedoria. O nosso êxito não depende da nossa prudência ou da nossa habilidade. O nosso êxito em cada área da nossa vida, do nosso viver, está ligado em Cristo Jesus, e Cristo Jesus está assentado acima do sol. Aleluia. Nosso êxito depende exclusivamente de Cristo Jesus e da nossa fé nele, em Cristo Jesus. É assim que nós vencemos. Quem tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno é Cristo Jesus. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E é nele que nós estamos plantados, enxertados, ligados, linkados, conectados em Cristo Jesus. Depois dessa pequena introdução, eu quero pensar com você na experiência quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Olha que texto impressionante que poderá nos ensinar muitas coisas sobre pensamentos debaixo do sol e pensamentos acima do sol. Como viver acima do sol, mesmo estando debaixo do sol. Olha esse texto de João capítulo 11, versículo 17. Ao chegar no vilarejo, em Betânia, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia, que era a cidade de Marta, Maria e Lázaro, distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, não é muito longe. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda, pela morte do seu irmão Lázaro. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Saiu de casa, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, meu irmão não teria morrido. Eu sei, Senhor, que Deus te dará tudo aquilo que o Senhor pedir a ele. Olha o versículo 23. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Marta, versículo 24, respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Queridos, aqui nós vemos que a mente de Marta foi formatada pela cultura debaixo do sol. A forma de Marta pensar, o modelo de pensar de Marta era debaixo do sol. Para Marta e Maria, Jesus chegou fora do tempo de poder ajudar Lázaro. Para Marta e Maria, Jesus chegou atrasado. Elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, ou seja, se o Senhor não estivesse atrasado 4 dias, agora é tarde. Marta cria que existe um tempo que determina tudo: o tempo de morrer,
para Lázaro chegou, então ele morreu. Se o Senhor estivesse aqui antes, nada disso teria acontecido. O determinismo de quem vive debaixo do sol. Esse era o modelo de pensamento de Marta, de Maria. E esse pensamento delas encontramos aonde? Em Eclesiastes capítulo 3. Esses dias eu recebi no WhatsApp esse texto e alguém, olha pastor, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para aquilo outro. Eu peguei e deletei. Falei, não é verdade. Isso não é verdade. Olha Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, debaixo do sol. Debaixo do sol, olha o versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou, tempo de colher. Debaixo do sol, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Debaixo do sol, a Bíblia diz que é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Debaixo do sol, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir de procurar, tempo de guardar e tempo de gastar, de jogar fora. Debaixo do sol, há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Debaixo do sol, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Este era o pensamento de Marta e de Maria. O pensamento daqueles que estão debaixo do sol. Daqueles que estão vivendo a vida aqui na terra e tudo que controla, tudo que governa a vida dessa pessoa são os episódios, são os acontecimentos debaixo do sol. Aqui nós temos a descrição exata do que acontece debaixo do sol, sem a intervenção de Deus, sem a intervenção de Cristo Jesus, que está acima do sol. E quando nós pensamos com esse modelo mental, para nós tudo é assim. Pastor, o que será, será. Isso aconteceu porque deveria acontecer. E o nosso esforço visa somente alterar um pouquinho esta sina, um pouquinho essa trajetória, um pouquinho esse fatalismo. Mas pastor, não tem mais nada o que fazer. O texto diz, Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, debaixo do sol. Mas eu e você acabamos de ler um texto em Efésios, e a Bíblia Sagrada diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, hein? Você está debaixo do sol? Pelo fato de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pelo fato de estarmos acima do sol, não são as coisas normais, naturais, que determinam as nossas vitórias, determina a nossa conquista, determina o nosso êxito. O que determina o nosso êxito é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. É assim que eu e você caminhamos. Vejamos que o texto declara, debaixo do céu, não acima dele. Marta diz a Jesus, era tempo de Lázaro morrer e ele morreu, mas eu sei que ele ressuscitará somente na ressurreição do último dia. Como se ela estivesse dizendo, Senhor, eu conheço as escrituras, eu sei que um dia haverá ressurreição, e naquele dia, lá no futuro, então ele vai ressuscitar. Mas agora, ele está debaixo do sol, e debaixo do sol, a Bíblia diz que é tempo de Lázaro morrer. A vida é assim mesmo, Jesus. Nós temos que nos conformar com ela, Senhor. Nós temos que aceitar e pronto. Em João capítulo 8, versículo 23, Jesus declara. Mas ele continuou. Vocês são daqui de baixo, falando para os fariseus, saduceus, escribas, para os judeus que estavam ao redor dele, ele diz, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo. Jesus diz, eu não sou deste mundo. Você já tinha lido esse versículo uma vez na Bíblia ou não? Eu não escrevi ontem não, já estava aí.
Vocês conseguem ver nitidamente Jesus fazendo a diferença entre viver aqui na terra, dependendo da terra, existindo na terra, pensando na terra, e viver acima do sol? Jesus disse: eu sou lá de cima. Eu sou lá de cima. Por isso é muito difícil o Espírito Santo guiar você. Porque o Espírito Santo fala de coisas que estão acima do sol, e a sua mente, a minha mente, pensam nas coisas que estão aqui da terra, debaixo do sol, e nós não entendemos o que Ele está falando conosco. Jesus se refere àqueles que vivem debaixo do sol, mas Ele mesmo disse que Ele está acima do sol. O Senhor Jesus está lá em cima, Ele é lá de cima. Eu não sou deste mundo, disse Jesus. Jesus Cristo é lá de cima, e a Bíblia Sagrada diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Portanto, eu e você também somos lá de cima, nós não somos aqui da terra. Os episódios, os acontecimentos terrenos não determinam a nossa alegria, não determinam o nosso sono, não determinam a nossa paz, não determina quem somos e o que fazemos, porque nós não somos deste mundo, diz a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso é muito importante sabermos que estamos em Cristo Jesus. É muito importante sabermos que estamos sentados nos lugares celestiais. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele nos tirou do império, do governo das trevas, e nos transportou para o seu reino, o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Quem está no reino de Deus não é cauda, ele é cabeça. Quem está no reino de Deus não é derrotado, é mais que vencedor. Ei, meu irmão, minha irmã, espere mais um tempinho, um pouquinho de tempo, e você verá o resultado da palavra de Deus na sua vida. Espera um pouquinho. Para Marta, para Maria não havia mais solução. Lázaro estava morto, fazia 4 dias. Jesus diz: Ele vai ressuscitar. Não, Senhor, isso vai acontecer depois, inclusive, que eu morrer. Por isso Jesus Cristo tem poder para mudar o que acontece debaixo do sol, porque Ele está acima do sol. Pois acima do sol o tempo é diferente. O tempo não é cronos, de cronologia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não, não, não. O tempo medido por Deus chama-se Kairos. O tempo de Deus é Kairos. Por isso Jesus Cristo tem poder para mudar o que acontece debaixo do sol, porque o Kairos é superior ao Cronos. O Kairos é a manifestação da vontade perfeita de Deus no Cronos, no tempo humano, no tempo que está debaixo do sol. Deixe-me dizer algo para você. O tempo de Deus é soberano sobre o nosso Cronos. A Bíblia Sagrada nos diz em Gálatas 4:4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando Jesus nasceu, Ele nasceu no Kairos, no tempo exato. Ele não nasceu antes do tempo e nem depois do tempo. Ele nasceu no momento exato para trazer salvação a toda a terra. Aleluia. Jesus Cristo veio no tempo exato de Deus. Por isso, voltando para a história de Lázaro, João 11:38 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada, na porta. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal. Hoje já faz 4 dias. Jesus: Marta, pare de pensar como alguém que está debaixo do sol. Tira essa pedra. Tira essa pedra. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Queridos, olha o versículo 41. Eu também não escrevi ontem não, ele já estava lá. Olha o 41, diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para dentro do túmulo, foi? Jesus olhou? Jesus olhou para cima. Quem está sentado nas regiões celestiais, olha para cima.
Quem está acima do sol, olha para cima. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor vai me ouvir, o Senhor já me ouviu? Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Olha o próximo versículo. Tem mais um? Então deixa aí. 43. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Queridos, debaixo do sol todos dizem: é tempo de Lázaro morrer. Acima do sol o Senhor Jesus Cristo de Nazaré diz: Lázaro, é tempo de você viver. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí. Lázaro, o que você está fazendo aí, Lázaro? Não é tempo de você morrer, é tempo de você viver. Lázaro, o Espírito de Deus me manda dizer a você, meu irmão, minha irmã, é dizer que embora você esteja vivendo debaixo do sol, a sua vida não é controlada pelos episódios debaixo do sol. A sua vida é controlada pelo poder daquele que está acima do sol. Esta é a mensagem profética de Deus para a sua vida. Misture fé na palavra de Deus. Nas coisas tremendas da parte de Deus começarão a acontecer na sua vida se você misturar fé na palavra de Deus. E você poderá ouvir: ei, venha para fora, saia dessa situação, saia desse marasmo, saia dessa situação, vem para fora, porque não é tempo de você ser derrotado, não é tempo de você ser vencido, não é tempo de fracasso, é tempo de vitória. Quem governa a sua vida é o poder que emana acima do sol, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Por isso eu posso dizer para você: ainda há esperança. Há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu trabalho, há uma chance para a sua empresa, para as suas finanças, há esperança sim para a sua saúde, para o seu chamado ministerial. Somente Deus pode dar a palavra final sobre a sua vida. Ninguém mais pode pôr um ponto final na sua vida, a não ser aquele que está acima do sol. E aquele que está acima do sol te trouxe aqui para dizer: ei, vem para fora. Há esperança, há vida. Aonde você pensa que não tem mais solução, existe solução sim, porque o Senhor é quem determina na sua vida os episódios, os acontecimentos, e Ele está dizendo: ainda há tempo, você pode vencer. Levanta-te, põe em pé, falarei contigo, te fortaleço, te ajudo, te socorro, porque eu te amo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ah, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, debaixo do sol. Jesus disse: eu não estou debaixo do sol, eu sou lá de cima, eu não sou daqui da terra. Eu estou dizendo: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Meu irmão, deixe o fatalismo. Volte a sonhar, volte a planejar, volte a desejar. Levanta-te. Não se deixe governar por essa sina maligna, diabólica. Segundo pensamento, acima do sol. Como eu disse, embora estejamos vivendo debaixo do sol, nós somos governados pela vontade boa, perfeita e agradável daquele que está acima do sol. Isso mesmo. Somos governados por aquele que está acima do sol, porque aquele que se assenta entre os querubins é quem determina a nossa agenda, é quem determina o nosso destino, é quem determina as nossas vitórias, é quem determina as nossas conquistas. O segredo para vivermos em triunfo enquanto estamos debaixo do sol é estarmos conectados com aquele que já está assentado acima do sol. Ele está cheio de graça e verdade, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo está cheio de poder e majestade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Está debaixo do nome de Jesus Cristo todo governo, todo principado, toda potestade. Estar em Cristo Jesus é o segredo de determinar tudo aquilo que está debaixo do sol. Em 1 Coríntios 15, 57, olha que texto impressionante. Mas graças a Deus é gratidão.
Gratidão. A única maneira de aquietar a sua alma azeda, a sua alma rabugenta, a sua alma é gratidão. Nós aprendemos isso aqui. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Se você agradece, isso multiplica, isso aumenta. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quem nos faz viver fora daquilo que se diz ser normal é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a vitória. Amados, não é a sua pós que vai dar sucesso para você. Não. É Jesus. É Jesus. O texto é muito claro, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá a vitória para o mais fraco? Jesus Cristo de Nazaré. Quem faz o menos ligeiro chegar na frente? Jesus Cristo de Nazaré. Quem faz o menos prudente ter mais riqueza? Jesus Cristo de Nazaré. Quem concede vitórias àqueles que estão debaixo do sol? Jesus Cristo de Nazaré. Quem confunde os que não são? Quem confunde os que são com aqueles que não são? Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. É Ele. Por isso, a vitória não é do mais forte, a vitória não é do mais veloz, não é do mais sábio, mas a vitória pertence àquele que crê e recebe a Cristo Jesus na sua vida e se liga em fé à palavra dEle, e a palavra dEle que está acima do sol, governa a minha vida que está debaixo do sol. Vocês estão recebendo alguma coisa? Certa feita, Jesus Cristo, de uma forma tão honesta, clara, profunda, inquestionável, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Não tente fazer alguma coisa sem Ele, não vai dar certo. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Existe um interesse imenso das trevas na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Satanás fará de tudo para ter você. Sabia disso? Não facilite, não brinque. Ele fará de tudo para ter a sua vida. A Bíblia fala que certa feita o diabo queria Pedro. E Jesus Cristo do outro lado disse: não, eu quero Pedro para mim. O diabo diz: não, ele vai ser meu. Já viu isso na Bíblia ou não? Lucas capítulo 22, 31 e 32 diz assim: Simão, Simão, disse Jesus, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse texto mostra que Satanás e Jesus queriam Pedro. Satanás queria peneirar Pedro. O que peneirar significa? Queria destruir, despedaçar a fé de Pedro. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que orou por Pedro, pediu ao Pai Celestial para que a fé de Pedro fosse preservada, não fosse destruída, permanecesse inteira, íntegra. A pergunta é: quem venceu, Jesus ou Satanás? Jesus. Jesus venceu, aleluia. Pedro não foi destruído, a fé de Pedro não foi destroçada. Ao contrário, Pedro se levanta no poder do Espírito Santo como apóstolo do Senhor Jesus. A sua fé permitiu que ele curasse os enfermos com a sombra, a sombra do seu corpo, que ele ressuscitasse mortos, que ele levantasse paralíticos. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Pedro pregou, 5.000 pessoas se converteram. A oração de Jesus para preservar a fé de Pedro, esta oração é que prevaleceu contra o desejo de Satanás. A vontade daquele que está acima do sol prevalece, domina sobre a vontade de Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios não podem te tocar, porque Jesus Cristo ora por você, ora por mim, ora por nós, para que a nossa fé permaneça íntegra, forte, inabalável.
Mesmo que Satanás e seus demônios planejem destruir a sua vida, a sua família, o seu emprego, a sua empresa, o seu ministério, saiba que aquele que está acima do sol, que governa soberanamente sobre todas as coisas, aquele que está acima do sol, ele sempre prevalece, ele sempre prevalece, ele sempre prevalece, ele sempre prevalece, ele nunca será derrotado, ele nunca foi derrotado, ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Jesus Cristo reina soberanamente, trema diante dele toda a terra. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que assim como Jesus orou por Pedro, Jesus também ora por nós. E Deus Pai sempre ouve as orações de Jesus. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com Jesus, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus quem nos declarou justos, retos, íntegros, santos. Quem é que vai condenar você, meu irmão? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, ora por nós. Nesse momento ele ora por você e diz: Pai, ela não vai cair, ela vai permanecer em pé. Pai, ele não vai ficar desempregado, ele vai ter um trabalho novo. Pai, esse filho, essa filha não vai desgarrar da família, vai permanecer na família. Pai, esse ministério não vai fechar, ele vai crescer, ele vai florescer, ele vai frutificar. Pai, esta família será honrada. Pai, esta igreja será honrada. Pai, o meu povo verá a minha glória, verá o meu poder. Pai, eu declaro vitória sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus, diz a palavra, e isso está acima do sol. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele também intercede por nós. Jesus orou por Pedro e também ele ora por você, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho, você não está sozinho. Nós somos governados pela vontade daquele que está acima do sol. Creia, receba, glorifique. Se eu fosse você, eu diria amém. Isso é verdade, isso é para a minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Eu descobri que aquele que está acima do sol governa a minha vida. Não é mais as coisas que estão debaixo do sol que governam a minha vida. Não é a bolsa de valor, não é o dólar que sobe, o dólar que cai. Não é a economia que determina o meu negócio. O meu negócio é determinado por aquele que está acima do sol. E aquele que está acima do sol está dizendo: você vai prosperar, você não vai fracassar, você será abundante, você vai frutificar, você não é estéril. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, existe um episódio bíblico impressionante que nos mostra claramente como é viver acima do sol. Pio, você disse que eu estou abaixo do sol, mas eu posso viver acima do sol? Sim. Como é que eu vivo acima do sol? Na palavra. Pegue a palavra de Deus para você, grude-se na palavra, abrace a palavra, ame a palavra, declare a palavra. Olha esse texto impressionante de João 4,35. Jesus está passando numa plantação, talvez de trigo, de cevada. E provavelmente estava assim uns 10 centímetros, haviam semeado e aquela plantinha estava desse tamanho assim. Você pode imaginar um campinho plantado assim, a plantinha desse tamanho, tudo verdinho. E Jesus caminhando ali com seus discípulos, ele disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Porque plantou, daqui a 4 meses colhe. O soja é assim, o milho é assim, o trigo é assim. Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos,
imagina a cena, veja comigo a cena. Eles passaram aqui nesse campo, eles olhando ali, vamos supor que seja trigo, pequeno, verdinho, bonito. Aí Jesus corre na frente deles e diz assim: ei, olhe para mim. Sim, mestre, vocês não dizem que daqui a 4 meses quem plantou esse campo de trigo vai colher? É, nós dizemos. Eu porém vos digo. Quem é que está dizendo? Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele disse: haja luz e houve luz. Eu porém vos digo. Levante os vossos olhos, veja, o trigo já cresceu, já amadureceu e já está pronto para a colheita. Os discípulos estavam de costas para o campo. Quando eles olharam, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus está dizendo: debaixo do sol você faz planejamento. Depois do carnaval eu vou fazer um projeto para a minha empresa. Depois do carnaval eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem crente que não só está debaixo do sol, mas ainda está ligado ao carnaval. O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Crente está proibido de dizer isso. É mentira do inferno. O Brasil já começa a produzir no dia 1º de janeiro de 2019. Uma nova nação. Uma nova nação. Aleluia. Aleluia. Vocês dizem: daqui a 3 meses eu vou fazer um grande negócio. Daqui a 2 meses eu vou vender. Daqui a 5 meses eu vou vender. Daqui a 1 ano eu vou ter a minha empresa, o meu emprego, as minhas finanças resolvidas. Eu porém vos digo, diz o Senhor: levante os olhos. Olhe acima do sol. Olhe acima do sol. Enxergue acima do sol. A sua colheita já chegou. A sua colheita já chegou. A abundância de Deus já foi liberada sobre a sua vida. A sua abundância já chegou, diz o Senhor dos Exércitos. Você não precisa esperar mais. Você não precisa aguardar mais. A sua colheita já chegou. Abra os olhos, veja, enxergue, agradeça. Tudo aquilo que você agradece cresce. Agradeça: Senhor, obrigado pela minha colheita, obrigado pelo meu emprego, obrigado pelas minhas vendas, obrigado pelo novo contrato, obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo está nos ensinando na palavra dele que existe 2 maneiras de ver a vida. Uma com o olhar debaixo do sol e a outra com o olhar acima do sol. Quando você olha debaixo do sol, tudo é determinado pelas épocas, pelas estações, pelos meses. Semeia-se agora e só daqui a 4 meses você vai colher. Mas existe a maneira de ver com os olhos acima do sol. E quando você olha com os olhos acima do sol, de repente as lágrimas secam, de repente a colheita chega, de repente a saúde divina se manifesta no seu corpo e você se levanta em força. De repente o trabalho aparece, o emprego aparece, de repente as suas vendas aumentam de uma forma inimaginável, descontrolada. De repente o que está acima do sol começa a governar tudo aquilo que está debaixo do sol. E você olha com alegria. E você olha: Deus, eu não consigo explicar. Deus, eu não consigo explicar. A Bíblia diz que chegará um tempo que aqueles que estão plantando serão alcançados por aqueles que estão colhendo. Aqueles que estão colhendo serão alcançados por aqueles que estão armazenando. E esse tempo já chegou na sua vida. Meu irmão, creia. Não duvide. Pense como aquele que está acima do sol. A unção do alto é que é determinante. A unção de cima, aquela que está acima do sol, é que determina os resultados da sua vida. Você não é mais controlado pelo Cronos. É o Kairos de Deus que determina a sua vitória, o seu avanço, o seu sucesso, o seu êxito. Pense comigo. Por estarem ligados acima do sol, José torna-se o governador do Egito. Um jovem escravo torna-se governador do Egito.
por estar acima do sol. Josué conquista Jericó, os muros da cidade implodem por estar acima do sol. Ana, a estéril, dá à luz a Samuel. Davi, um jovenzinho de 17 anos, derrota Golias. Sansão derrota os filisteus. Daniel fecha a boca dos leões ali naquela cova. Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados na cova do leão, e de repente o quarto homem está ali com eles. De repente aquele que está acima do sol desce e começa a caminhar no meio da fornalha com eles. 4 homens caminhando. Eu posso te dizer, meu irmão, esse quarto homem está do seu lado, esse quarto homem está no seu trabalho, esse quarto homem está na sua empresa, esse quarto homem está na sua família. Ei, por que você diz, eu me sinto tão só? Abra os olhos e veja o quarto homem do seu lado. Você não está sozinho. Ei, você não está sozinho. Ei, meu Deus. Pare de ver a sua vida como se você existisse somente aqui. Ei, nós não somos deste mundo. Situações e circunstâncias determinando o humor dos cristãos. Não. Meu Deus do céu. E eu quero aprender a viver acima do sol. Comece a crer e receber a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus nas circunstâncias. A palavra daquele que está sentado num alto e num sublime trono. O trono dele não será abalado. Ele não tem adversários. Ele nunca passará. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o mesmo quarto homem da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por isso creia que você está acima do sol. Aquilo que determina a sua vida é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, chame à existência as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Como Jesus Cristo disse: Pai, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Meu Deus, se eu fosse você, eu ficaria alegre com isso. Se eu fosse você, eu me alegraria com isso. Embora estejamos debaixo do sol, não somos governados pelas leis que existem debaixo do sol. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pertencemos ao reino de Deus. Pertencemos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Ele que servimos. É nele que existimos. Eu sou do meu amado e Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está recebendo essa palavra? Eu quero que você leve isso para a sua casa, para o seu dia a dia. Eu quero que você leve isso para a sua vida, para a sua existência. Eu não sou governado pelas notícias, pelos jornais. Eu sou governado pela palavra de Deus. Eu sou governado pelo desejo daquele que está sentado nas regiões celestiais, por aquele que está acima do sol. Aleluia, aleluia. Se você sentir liberdade, levante as suas mãos em adoração, em gratidão, em louvor. Diga: obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Demonstre a sua gratidão. Deus, a tua palavra me edificou, a tua palavra me fortaleceu, a tua palavra abriu os olhos do meu coração, os olhos do meu entendimento. Senhor, eu sei agora quem é que governa a minha vida, eu sei agora quem é que determina os meus passos. Oh Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que está sendo revelada. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nós estamos vivendo um tempo especial, onde a sua palavra está sendo revelada abundantemente. Os nossos olhos espirituais estão se abrindo, e nós estamos percebendo, ó Deus, a unção, a glória, a graça, o poder do Senhor derramado sobre as nossas vidas,
em o nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai, eu profetizo sobre a nação brasileira, eu profetizo um governo justo, um governo reto, um governo temente ao Senhor. Eu declaro que principados e potestades, que as hostes malignas, ó Deus, que queiram dominar a nossa nação, tem que bater em retirada, tem que sair da nossa nação, tem que sair da nossa educação, da nossa economia, da nossa segurança, tem que sair, Senhor, da saúde, tem que sair, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos a sua mão estendida sobre o Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Nós declaramos, ó Deus, na Câmara Federal, declaramos sobre o Senado, declaramos, ó Deus, sobre o Palácio do Planalto, declaramos, ó Deus, a sua mão estendida, e estamos profetizando que começa o governo daquele que está acima do sol sobre a nação brasileira. A nação brasileira começa a ter fome da palavra revelada, fome da palavra pregada, fome da palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, sim, 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 Senhor. Mais da sua glória, mais da sua presença, mais da sua unção, mais do seu poder, mais da sua revelação. Deus, toma-nos ainda mais para ti mesmo, Senhor. Mais de ti. Surpreenda-nos, ó Deus, surpreenda-nos, ó Deus. Pai, as nossas decisões são decisões com base na sua vontade, e não nas circunstâncias, não nas circunstâncias. Ah, Deus, eu digo que isto é assim. Ah, Deus, eu digo que isto é assim. Pai, eu declaro uma semana marcada pelo extraordinário na vida de cada um de nós. Marcada pelo extraordinário na vida de cada um de nós. Senhor, envia os teus anjos para ministrar ao nosso favor. Nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, em o nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, abençoa Jesus com um aplauso. Aleluia! Sim, Senhor! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom